Abri a boca e quase disse algo. Quase. O resto de minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse dito alguma coisa naquela hora. Mas não disse. Só fiquei olhando, paralisado. Essa citação do livro O Caçador de Pipas, de Khaled Hossein, se refere ao personagem principal daquela história, em um momento de ruptura em sua amizade por causa de escolhas próprias e por causa da força de algumas tradições. O livro foi ambientalizado em um Afeganistão de anos atrás, mas esta frase poderia ser trazida à realidade e tornada nossa, hoje, quando vemos tanto caos naquele país. Abri a boca e quase disse algo, mas não disse. Só fiquei olhando, paralisado. A jornada de oração e missão desse 1º de setembro atende ao pedido do Papa Francisco e do padre panamita Giovanni Scalese, à frente da Missio Sui Iuris, presença católica no país asiático. Eles exortam toda a Igreja à proximidade através da invocação ao Senhor para salvar o Afeganistão da dor e da guerra. Rezem, rezem, rezem pelo Afeganistão. Assim, no dia 1º de setembro, em algum momento do dia, faça a tua oração, a tua prece, o teu pedido de paz ao Senhor pelo povo do Afeganistão, por causa desses dias de tantas tensões e conflitos civis. Não fiquemos apenas olhando, paralisados. Que nossa oração chegue aos céus, aos ouvidos e ao coração de Deus, pela paz, no meio do povo afegão. Nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver na unidade. Ó Senhor, nós chegamos felizes, a verdade queremos ouvir. Tua palavra é luz que ilumina os caminhos que vamos seguir. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver na unidade. Que nos chama a viver na unidade. Nova aurora de vida e esperança nós buscamos aqui, ó Senhor. Cidadãos com direitos iguais, pura imagem de Deus Criador. Celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver na unidade. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. Uma boa noite a todos e todas, queridos amigos e amigas,
Para nós é motivo de muita alegria acolher você, sua comunidade, que se faz presente também nesse seminário de formação sobre a campanha da fraternidade de 2022. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Nós acabamos de ouvir o hino da última campanha que tratou também sobre o tema da educação, em 1998. E, novamente, esse convite se faz atual, presente. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade para pensarmos a educação. Sobretudo nesse contexto de tantos desafios, é preciso acreditar ainda mais na educação. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. No horizonte do Pacto Educativo Global, que o Papa Francisco nos propõe, aqui estamos para conhecer um pouco mais essa proposta. Esse convite que o Episcopado Brasileiro, a CNBB, nos faz de pensar, então, a educação de forma integral. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso abraço muito fraterno a todos os padres, bispos, religiosos e religiosas que nos acompanham, mas de modo muito particular a você, que todos os anos trabalha com muito empenho e envolvimento na campanha da fraternidade. Essa belíssima iniciativa evangelizadora da Igreja no Brasil, que inicia processos há quase 60 anos, ajudando a transformar o nosso contexto, à luz do Evangelho, na força da Palavra de Deus. Ao longo dessas 3 noites, você pode estar participando também conosco, enviando aí no canal do YouTube da CNBB, CRB, também a ANEC, Edições CNBB, a sua pergunta, as suas dúvidas, que nós vamos, então, ao longo dessa formação, procurar responder cada uma delas e envolver ainda mais todos nesse caminho bonito de preparação da campanha da fraternidade. E nós temos a imensa alegria de acolher também, dando para nós a sua palavra de saudação, de abertura, em nome da presidência da CNBB, Dom Mário Antônio, que é o bispo de Roraima. Dom Mário e vice-presidente da CNBB, muito obrigado pela presença do senhor. Estamos muito felizes aqui de poder receber o senhor conosco. Uma boa noite. Boa noite, Padre Patrick. Agradeço aí o convite para estar nesta primeira noite do Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2022, saudando a todos, mulheres e homens que participam desta primeira noite, bem como saudar não toda a equipe de campanhas, a equipe, a comissão de elaboração do material para a campanha da fraternidade. Nós sabemos que a campanha da fraternidade se realiza no tempo da quaresma, pontualmente, mas como campanha de fraternidade é um tempo de missão, então vai muito além do tempo quaresmal. E até começa bem antes, como é o caso para 2022, com este Seminário Nacional, nestas 3 noites que se seguem. Quero, em comunhão com a presidência da CNBB, Dom Valmor, Dom Joel, Dom Jaime, e saudar a todos os participantes em todo o nosso Brasil desta primeira noite. E em comunhão também com todo o nosso episcopado, com todos os bispos do nosso Brasil, saudar essa adesão, não apenas uma admiração pela temática, pela causa tratada, mas uma adesão de cada um dos irmãos e irmãs em todo o nosso Brasil, nas nossas paróquias, dioceses, comunidades, família, ambientes educacionais, na sociedade brasileira, de estar aí aderindo e abraçando a causa da educação. Fraternidade e educação. Padre Patrick já nos falou, fala com sabedoria, ensina com amor, livro dos Provérbios. A palavra sabedoria, para mim, ela é muito preciosa. Eu sempre costumo dizer, quando a gente escuta alguém inteligente, a gente entende o que a pessoa fala. Seu discurso tem introdução, tem desenvolvimento e tem conclusão. E é bom que os nossos discursos, nossas falas, sejam imbuídos aí de inteligência. Mas a inteligência carece de algo, porque a sabedoria vai além. Talvez nunca sem inteligência, mas a sabedoria vai além. Quando a gente escuta alguém que fala com sabedoria, pode até ser que o discurso não tenha tanta lógica no seu desenvolvimento, na sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas ouvir uma pessoa com sabedoria ou sábia, a gente fica alimentado. De fato,
A inteligência nos faz compreender o discurso, mas a sabedoria nos alimenta, porque vai além das palavras. E assim, saudando a todos mais uma vez, desejo um frutuoso encontro nesta noite e na sequência desse seminário, como está sendo planejado com a participação de todos vocês em todo o nosso Brasil. Se a gente vê aí pela arte da campanha da Fraternidade de 2022, amor, sabedoria no chão, este seminário é para colocar amor, sabedoria na vida, no coração. Parabéns por dedicar esse tempo de preparação através desse seminário para a campanha da Fraternidade 2022, que quer promover um diálogo sobre a realidade educativa, né, no Brasil, desafios, importância e compromissos como igreja, compromissos como cristão e como cidadãos. Minha gratidão, em nome da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a todos que se dedicam no setor educativo em nosso Brasil, que desgastam a sua vida, né, seu carisma, seus talentos, capacidades na questão educacional. Porque assim, a educação se torna uma verdadeira diaconia pelo bem da vida das pessoas, das famílias, das comunidades e de toda a nossa sociedade. Bem-vindo, bem-vinda! Um frutuoso seminário a todos. Muito obrigado, Dom Mário, sempre na alegria do Evangelho, entusiasmando os nossos corações. 3 lembretes importantíssimos, né? Campanha da Fraternidade é tempo de missão. A sabedoria abre caminhos, alimenta o nosso coração, vai além das palavras, né? Amor e sabedoria na vida, amor e sabedoria no coração. Muito obrigado, Dom Mário, e contamos aí com a presença do Senhor também nesse caminho, e nosso abraço fraterno aí a toda a Igreja Particular de Roraima, aí no norte do nosso querido Brasil. Muito obrigado. E assim, pessoal, nós temos, então, nessa noite, nós vamos, a cada noite, seguir um pouco a metodologia de construção do texto base, envolvendo algumas pessoas que participaram diretamente na construção desse texto, que não tem a pretensão de esgotar todo o tema da educação, mas iniciar a conversa, abrir processos de reflexão. E nessa noite nós temos a alegria de contar com a presença de 2 pessoas muito especiais que ajudaram diretamente na construção do texto. Acolhemos com muito carinho o professor Ricardo Maris. Ele é mestre em educação, pedagogo, também doutor em sociologia, coordenador da área de missão e gestão da Brasil. Atuou também na docência e gestão da educação básica e educação superior. Ele é autor, né, do livro Se Minha Mesa Falasse, uma análise sobre a força do cotidiano na prática pedagógica. E também, outra obra, O Mundo Dentro de Casa, aprendizagens possíveis em tempos inusitados. E autor de diversos artigos, ensaios sobre educação e trabalho docente. Professor Ricardo, muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Padre Patrick. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer participar desse momento tão rico e significativo para a campanha e para o nosso país. E juntamente com o professor Ricardo, nós também temos a alegria de contar com a professora Roberta Guedes. Boa noite, professora Roberta, bem-vinda. Mais uma vez, nossa gratidão pela sua presença conosco. A professora Roberta possui mestrado pela Universidade Católica de Brasília, né, em gestão de instituições de ensino confessionais. Ela é especialista também em gestão de processos acadêmicos pelo Uniprojeção, né, aqui do Distrito Federal. Especialista em tecnologia educacional pela PUC do Paraná e UCB, especialista em gestão educacional também, e atualmente ela é gerente da Câmara de Educação Básica da Associação Nacional de Educação Católica, nossa querida ANEC. Então, professora Roberta, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Padre Patrick, boa noite a todos e a todas. Momento tão emocionante, tão significativo para nós. Muito obrigado mais uma vez. E aqueles que nos acompanham, nós vamos trilhar o seguinte caminho. Então, agora, nós começamos com o professor Ricardo, que vai falar para nós um pouquinho qual é o contexto social que nós vamos viver a campanha da Fraternidade do próximo ano. Então, a proposta é que ele tenha entre 20 e 25 minutos de partilha, depois nós vamos ouvir a professora Roberta, e no final, se você tiver alguma pergunta, pode fazer aí, que nós vamos olhar e fazer os encaminhamentos das perguntas também, para que a gente possa se envolver e da melhor forma possível.
Então, professor Ricardo, com você a palavra. Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, confessar que foi um grande desafio tentar pensar o contexto em que vai acontecer a campanha, em março do ano que vem, no início do ano que vem. Eu não vou fazer aqui para vocês uma projeção de conjuntura, essa não é a minha área. A CNBB, inclusive, tem uma equipe de conjuntura que, se fosse essa a tarefa, mas vou tentar descrever aqui e partilhar com vocês uma percepção de quais são os elementos que vão formar uma espécie de moldura, possivelmente, dentro do contexto da campanha, dentro do lançamento da campanha. Mas antes de partilhar com vocês, em especial, são 4 elementos que eu quero partilhar com vocês, que me parece que vão emoldurar a nossa ação na campanha da fraternidade do ano que vem. Eu quero aqui registrar e agradecer a participação, em especial, de 3 professores que atuaram diretamente na construção dessa primeira parte do texto da campanha, a professora Márcia Dias, o professor Volmir Amado e o irmão Paulo Fossati também. Muita gente contribuiu, né? Um texto desse é feito a várias mãos, mas esses 3 colegas participaram de maneira direta aí na ação da produção da primeira parte do texto, da parte do escutar. Bem, o primeiro traço do contexto que eu quero partilhar com vocês é uma percepção que nós temos hoje e que, na minha avaliação, nós teremos no lançamento da campanha no ano que vem. Infelizmente, ela deve se manter. É uma espécie de que nós estamos numa panela de pressão, que o país está numa espécie de panela de pressão. Isso me faz lembrar de uma música do Lenine. Eu vi aí no chat que tem muita gente da Igreja no Nordeste aí, aquele trecho da música do Lenine que fala: olho na pressão, está fervendo, olho na panela, dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. Então, a sensação que a gente tem é que o país está dentro de uma panela de pressão e que as pessoas vão aumentando o fogo dessa panela de pressão. Bem, essa panela de pressão é uma mistura de 2 ingredientes, me parece. Um de agitação social, e daqui a pouco eu quero descrever um pouco mais do que eu estou partilhando com vocês como agitação social. E um outro de um prolongamento do estado de crise, que nós já vimos nos últimos anos uma sensação de continuidade de um estado de crise que vai se agravando. Isso tudo somado e vai misturando com o nosso jeito imediatista de buscar algumas soluções. Então, a agitação social, o prolongamento do estado de crise e um jeito de busca imediatista de solução formam um pouco os ingredientes dessa panela de pressão. E, nesse sentido, então, a agitação e o jeito imediatista compõem a panela de pressão e formam também esse fogo que vai aumentando e cria esse estado de coisas. Quando eu estava pensando, a partir do que o padre Patrick me propôs para pensar e partilhar com vocês aqui, como é que começaria essa conversa aqui hoje à noite? E, conversando com um amigo historiador, Urbano Gomes, pedi que ele levantasse para mim como é que foram os acontecimentos do início dos últimos anos. Pedi para ele: olha, separa para mim aí o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março do ano passado, retrasado, de 2019, 2018. Ele fez esse levantamento tanto no Brasil como no mundo, e o que a gente vai percebendo é que foram anos muito agitados, para além da pandemia nos últimos 2 anos já. E aí eu falei assim: cara, recua um pouco mais. Vamos para 2017, 2016, 2015, e ele foi voltando, e isso é comum. Ou seja, o início dos últimos anos são inícios agitados de anos, e nós estávamos falando só do início do ano, mas isso se decorre no ano todo. O que nós estamos chamando, então, de vida normal é uma vida muito agitada, de muita agitação social. Só que o que eu estou chamando aqui de agitação social é diferente de transformação social. Então, a agitação social pode ser parte do processo de transformação, mas não é a mesma coisa de transformação social. A agitação social é uma dinâmica de aceleração da dinâmica social, da realidade social, um sentimento de que as coisas estão cada vez mais rápidas, mais ultrapassadas, que nós ficamos ultrapassados, na verdade, uma sensação de atraso diante dos acontecimentos, mas isso se junta a uma tentativa nossa de conexão em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, é uma espécie de acompanhamento simultâneo de tudo que acontece no mundo e no país, que as redes sociais nos oportunizam também. Sabe aquela expressão tudo junto e misturado? É melhor que a gente comece a levar mais a sério essa expressão.
Na verdade, nós vivemos uma espécie de confusão, uma fusão, confusão, uma fusão de tempos e de espaços. E essa fusão de tempos e espaços vai gerando essa sensação de agitação social. Eu tenho comigo que esse processo não começa de um jeito recente. Para retomar aqui uma questão que foi muito bem lembrada na abertura desse evento, do Afeganistão, isso, na minha avaliação, começa em 1990, em 1991, final de 90, início de 91, com a cobertura da Guerra do Golfo. Para aqueles que estão aqui acompanhando, que têm a minha idade ou um pouco mais, devem ter se lembrado um pouco do espanto do que foi acompanhar em tempo real uma guerra. E uma guerra que foi uma espécie de gamificação, porque você parecia um jogo de videogame. Quem aqui não viu isso, procura aí na internet que vai achar as imagens da Guerra do Golfo. Parecia um jogo de videogame e você não via pessoas mortas. Quer dizer, centenas de milhares de pessoas morreram e você não via isso na cobertura. Então, a cobertura ali, e presta atenção nisso, porque me parece que isso foi intensificando com as redes sociais nas últimas décadas e a gente vem vivendo, não sei se o ápice disso agora, mas um marcador do momento social agora, que é uma espécie de... Aquela cobertura gerou uma conexão, mas não uma relação com a guerra. Nós ficamos conectados àquilo, mas não nos relacionamos com aquilo. Então, o primeiro aspecto dessa moldura que eu quero partilhar com vocês é de que nós vivemos um momento hoje que estamos hiperconectados, mas não necessariamente construindo relações e intervenções com o que se passa. E parte da nossa agonia talvez seja essa. É a agonia de quem se vê conectado com muita coisa, mas não necessariamente relacionado a tudo isso, e não necessariamente como um espaço de intervenção com isso que a gente tem conectado. Isso aqui eu quero pedir licença de uma expressão de uma professora da Universidade de Brasília, professora e amiga Cristiane Girard. Ela faz uma triangulação entre prepotência, impotência e justa potência. Eu quero tomar emprestado essa ideia e partilhar com vocês uma seguinte síntese do primeiro traço de cultura que nós devemos enfrentar durante o lançamento da nossa campanha o ano que vem. A prepotência de estar conectado a tudo pode gerar uma impotência de relação. Então, pensem um pouco nisso aí como um marcador para a nossa conversa. Se a prepotência de conexão com tudo em tempo real não gera na gente uma impotência de relacionamento com tudo que a gente, via conexão, quer se relacionar. Bem, esse é um primeiro aspecto que me parece que vai formar a moldura do cenário em que a campanha vai ser lançada. Um segundo aspecto que deve formar essa moldura também é uma espécie de deslocamento de algumas crenças de repositórios que são repositórios clássicos de crenças. Religiões, elas são repositórios clássicos de crença. A ciência é um repositório de crenças. Nós acreditamos no método científico, acreditamos nos resultados da ciência, naquilo que a ciência aponta como verdadeiro ou como mais verdadeiro. A política também é um repositório desgastado, mas é um repositório de crença, e com isso o Estado também aqui. Com isso, na ciência, a escola, por exemplo, é um repositório de crença que vem do campo da ciência, e a tecnologia cada vez mais é um repositório de crença também. Não parece, mas nós temos uma crença, quase uma ingenuidade de tudo que vem da tecnologia, tudo que parece que vem da tecnologia é bom. Existe uma certa mistificação da própria tecnologia, né? Até porque ela consegue nos ligar, e a ligação é algo sagrado, né? Pensa aí a religião como algo que nos religa. Então, o ser humano é um ser de relações. Então, tudo que nos ajuda a nos ligar tem uma composição de rede, tem uma força e uma dimensão sagrada nisso também. Então, nós temos aqui, poderíamos citar outros, mas eu estou citando 4 repositórios clássicos de crença. Religião como um repositório clássico, ciência e a escola, política e o Estado, e a tecnologia. E o que acontece agora é uma espécie de dança de crenças entre esses repositórios. Por que me parece que vem acontecendo isso agora, e isso nos importa no tema da campanha? Porque a gente vem vivendo um momento de fadiga de algumas coisas, um cansaço sistêmico ou desesperançoso em algumas coisas. Nós temos a fadiga pandêmica, essa pandemia, em função da nossa cultura imediatista, todo mundo, ou quase todo mundo no país,
não apostava que essa pandemia ia durar esse tempo todo que durou. Eu lembro em março do ano passado, quando a OMS declarou que nós estávamos numa pandemia, nós aqui no Brasil já estávamos discutindo sobre como vai ser o novo normal, como será a pós-pandemia, isso com um mês de pandemia. E nós já vamos aí para mais de ano de pandemia, fechando um segundo ciclo de ano da pandemia. Então, nós temos uma fadiga pandêmica, um cansaço da pandemia. Tem uma espécie, me perdoem aqui se o termo não está correto, mas uma espécie de fadiga cidadã, um cansaço não de participação política, entende? Mas de acompanhamento da política, que virou, parece, um jeito de participar. Nós confundimos acompanhamento com militância. E isso, para o campo da ação social, é muito sério. Não sei se vocês perceberam, a gente vem trocando, inclusive, os nomes que nós damos para isso. Nós trocamos o nome de militância para ativismo, depois de ativismo para manifestante, e depois a manifestação virou postar ou dar like ou dislike nas redes sociais, né? Nós trocamos as lideranças por influenciadores dentro das redes sociais. Então, existe uma fadiga também cidadã. Para quem aqui acompanha a rede social, tem sido comum escutar, por exemplo, que cansa, o Brasil cansa, acompanhar o Brasil cansa, ou algo parecido. Como se a gente tivesse cansado de uma prática cidadã, mas essa prática tem se resumido, em grande parte, ao acompanhamento das coisas que vão acontecendo. Então, uma fadiga pandêmica, uma fadiga que eu estou chamando aqui, com licença de vocês, de uma fadiga cidadã. Existe uma fadiga também da situação de crise que vai se prolongando e piorando na realidade nacional. E também é evidente com essa fadiga um desejo de festa que nos caracteriza, um desejo de ressurreição, um desejo de retomada da vida. E é esse desejo de retomada da vida que geraram, por exemplo, as iniciativas de solidariedade no início da pandemia. Mas é o nosso imediatismo que não consegue manter essa iniciativa de solidariedade quando a pandemia se prolonga. Percebe que aqui tem um desafio para a gente na educação? Como é que a gente retoma esse desejo de festa, de ressurreição, de alegria, que o próprio sofrimento faz brotar na gente, mas faz isso de maneira mais orgânica, mais sistema, mais continuada. Então, esse desejo, inclusive, nos ajuda nessa travessia dessas fadigas todas. Porém, esse estado de fadiga cria uma predisposição, e é isso que me parece um segundo elemento fundamental para a gente que vai trabalhar na campanha o ano que vem, que é uma dificuldade para mobilizar processos mais complexos, para explicações mais complexas. Na abertura, a gente estava sendo colocado com um desafio aqui, que é como é que articula conhecimento com sabedoria. Esse é o grande desafio. Né? Conhecimento isolado não é um sinal. Eu posso ter conhecimento a serviço da vida e um conhecimento contra a vida. De qualquer maneira, é conhecimento. Então, me parece que essa certa fadiga vai nos deixando pouco disponíveis, indispostos a explicações mais complexas, a processos mais complexos, só que a realidade está muito complexa. E aí o que acontece? Existe uma predisposição para explicações mágicas, para resolver tudo num passe de mágica. E quem pode fazer essa explicação mágica? A ciência não pode. Não cabe à ciência uma explicação mágica. A política também não pode. Quando a política faz essa explicação mágica, criando soluções falsas, ela aumenta o desgaste dela no segundo momento. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que é nesse tempo em que existe um deslocamento de algumas crenças que saem da ciência, que saem da política e talvez vão para a tecnologia, por exemplo, e talvez passem para uma perspectiva religiosa. Não é a nossa perspectiva religiosa aqui, nós que estamos aqui hoje nessa atividade, mas uma perspectiva religiosa que quer dar uma explicação mágica para a vida. Existe hoje uma predisposição de uma adesão das explicações mágicas. Por quê? Porque elas facilitam. Eu estou cansado de tudo isso. Eu estou cansado de tudo que a gente vem vivendo. Então, me aponta um jeito fácil de sair disso, um jeito mágico de sair disso. Então, como é que nós vamos tratar o tema da campanha, o tema da educação e a complexidade que é a educação no Brasil em todos os seus contextos, mas assumindo que existe uma fadiga, de maneira geral, nas pessoas que querem uma explicação e uma saída mágica. Só que a saída mágica é uma saída falsa. Então, como não aderir isso? Ou seja, como recolocar o repositório das crenças nos lugares certos? A ciência, por exemplo, aqui no Brasil, o movimento anti-vacina, por exemplo, ele não avança. Existe uma perspectiva
graças a Deus, muito boa, uma experiência muito boa de vacinação. Mas a ciência conseguiu responder de um jeito rápido à vacina porque ela teve muita contribuição e porque ela já vinha pesquisando antes. Não começou a pesquisar o corona, os vírus e tudo mais quando saiu o coronavírus, o novo coronavírus. Não foi isso. Já vinham sendo pesquisados, se colocou muito dinheiro nisso, muita articulação entre centros de pesquisas para ter uma resposta rápida. Quando a ciência não responde de imediato, você vai e fala que ela está errada, que ela está falsa, etc, etc, etc. Vem a nossa impaciência com isso tudo. A mesma coisa com a política. Se eu te falar que eu preciso de 10, 15 anos para resolver um problema sério na educação, você vira as costas. Se eu te falar que eu resolvo em 6 meses, você tende a aderir e a acreditar, porque eu falei que eu tenho num passe de mágica, vou resolver um problema aí do município, da cidade ou do país, numa tacada só ou num mandato só. Então, esse é um desafio também para a gente muito, muito forte. E aqui acontece uma coisa aparentemente paradoxal. Existe uma adesão ingênua a tudo que se propõe na tecnologia e, ao mesmo tempo, uma adesão conservadora em determinados aspectos da vida que também nos dá segurança. Então, quer dizer, eu posso ter uma perspectiva de retropia, que foi o que o Bauman vinha ensaiando já, que bem, se eu tenho uma desilusão com um futuro que eu idealizei, eu vou idealizar o passado. É uma idealização do passado. Então, é um momento muito forte também do ponto de vista de uma onda conservadora, que não tendo uma perspectiva de futuro que me anime, eu vou idealizar o passado e passo, em vez de ter uma utopia ou um inédito viável, como queria Paulo Freire, eu vou, então, ter uma retropia, uma idealização do passado. Então, o segundo traço da nossa moldura, que eu quero partilhar com vocês aqui para o contexto de lançamento da campanha de 2022, é uma certa convivência entre uma espécie de ditadura das possibilidades que a tecnologia traz para a gente. Eu sou obrigado a fazer tudo o que é possível, é uma inversão interessante aqui. Se eu posso ficar conectado 24 horas, eu tenho que ficar conectado. Se eu posso acompanhar tudo o que acontece no mundo em tempo real, eu tenho que acompanhar. Então, é uma espécie de ditadura das possibilidades, mas isso também com uma certa retropia, uma certa idealização do passado. E é muito interessante isso, como é que essa articulação entre algo muito tecnológico e conservador se dá hoje, por exemplo, nas redes sociais. Se você pegar alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, eles reeditam o mito da caverna de Platão. A gente tem a caverna digital hoje no grupo de WhatsApp. Quantos grupos de WhatsApp não funcionam como uma espécie de caverna digital lá do mito de Platão, na verdade? Então, é o uso de uma tecnologia de ponta com um movimento conservador. Isso não necessariamente, só porque é uma tecnologia de ponta, ele não caminha necessariamente para algo progressista, transformador ou algo nesse sentido. Não necessariamente. Nesse aspecto, é um alerta para a gente da educação. Eu posso ter uma versão high-tech da escola da palmatória. Eu posso ter uma escola, uma universidade, ou em qualquer contexto educativo, cheio de multimídia, cheio de plataformas, cheio de post-it pregado nas paredes e puffs e tudo mais, e ser uma versão da palmatória, só que high-tech, dourando a pílula com tecnologia. Então, me parece que esse é um segundo aspecto da moldura que a gente está vivendo hoje, que é uma dança das crenças nesses repositórios tradicionais que a gente tem que se colocar e se perguntar sobre isso também. O terceiro aspecto, e me parece que ele vai impactar bastante no agir, na forma que a gente vai pensar o agir, que é uma experiência que fortalece uma sensação de uma vida sob medida, que é interessante ter uma vida sob medida para cada um. Um consumo sob medida, a gente já vem experimentando isso, entretenimento sobre medidas, e aí eu posso desejar uma religião sob medida, uma religião de bolso, uma escola sob medida. Olhem as propagandas, por exemplo, vocês vão verificar isso. A sua dor importa, a sua necessidade específica importa, o marketing já percebeu isso. Que a gente está vivendo uma onda agora de um apelo de uma vida sob medida. E a solução que a gente quer dar via educação é uma solução coletiva, não é uma solução sob medida. A solução sob medida pode atrair as pessoas, mas ela não constrói, nesse sentido, uma saída coletiva. Porque a escola até pode se oferecer, por exemplo, como uma escola sob medida para os desejos dos alunos, mas ela não vai cumprir seu papel, que é colaborar para a socialização. Então,
como é que a gente não fortalece essa tendência de uma experiência que foi aumentada pela pandemia, intensificada pela pandemia, de uma vida sob medida? Como se eu pudesse ter a vida sob medida dos meus desejos, das minhas vontades, como eu faço o consumo, como eu vejo os meus filmes nas telas de streaming e tudo mais. Então, como é que eu transfiro isso? Eu quero uma política sob medida, uma escola sob medida, uma religião sob medida, um condomínio sob medida. Então, me parece que essa é uma tendência que afeta o nosso agir, porque o nosso agir é um agir coletivo, é um agir comunitário. Nós precisamos de redescobrir essa dimensão, como é que a gente coloca essa dimensão dentro disso, ou seja, caso contrário, isso vai enfraquecer, na verdade, o poder de transformação social. Bem, por fim, o quarto elemento que me parece que vai compor esse lançamento da nossa campanha no início do ano que vem, e possui uma relação um pouco mais direta com a pandemia da Covid-19, é que toda crise, toda catástrofe produz vítimas imediatas, mas produz vítimas de médio e longo prazo também. Guerras, pandemias, enchentes, furacões, todas essas coisas produzem as vítimas de imediato e vítimas de médio e longo prazo. Então, as vítimas de médio e longo prazo, no caso da Covid, são as pessoas com efeitos pós-Covid, que foram infectados e têm efeitos colaterais que a gente ainda não sabe bem quais são e quanto tempo devem durar, outras doenças que nós negligenciamos, a economia e todo o desemprego e desigualdade que vem aumentando no nosso país, e esse aumento todo também das desigualdades educacionais, que já eram grandes, e a pandemia, infelizmente, a resposta que nós demos foi insuficiente, e, na verdade, nós aumentamos esse fosso das desigualdades educacionais. Esses são os efeitos de médio e longo prazo da própria pandemia também. E esses efeitos serão conteúdos em 2022 que, geralmente, depois de uma crise como essa, você vai ter um discurso de reconstrução nacional. Diante de toda catástrofe, de toda crise, existem conteúdos de reconstrução nacional. Vamos superar essa tragédia, podemos sair mais forte dela, vamos honrar aqueles que se foram, vamos aproveitar a vida, vamos viver com alegria as nossas oportunidades. Essa é uma possibilidade de 2022. A questão é que em 2022 será um ano eleitoral. E aí nós vamos ter o processo eleitoral capturando os conteúdos, então, desse resgate cultural, desse resgate, na verdade, da crise, e vão transformar esse conteúdo em moeda eleitoral. E aqui nós temos um problema, ou seja, a pauta de reconstrução nacional dos frutos da crise da Covid-19 será uma pauta disputada eleitoralmente. E dessa maneira, ela pode virar uma moeda eleitoral. E como moeda eleitoral, ela tem os efeitos práticos, que é resolver o problema, mas tem os efeitos simbólicos, que é ganhar seu voto. E, de repente, se a solução que eu tenho, ela não resolve o problema, mas ganha o seu voto, eu posso vender essa solução para você. Então, nós vamos ter uma disputa também da reconstrução. Coincide, no caso do Brasil, que o momento de enfrentamento, de reconstrução da crise, se a gente superar ela nessa virada de ano e começar um caminho de reconstrução para o ano que vem, nós vamos ter, então, uma disputa eleitoral que vai ter disputa também dessa pauta de reconstrução. Nós teremos que lidar com as heranças da pandemia e a aprendizagem sobre ela num ano eleitoral. Não dá para desconsiderar isso no tema da campanha da fraternidade. Isso pode ser um problema, pode ser uma oportunidade também, mas a gente vai ter que trabalhar disso tudo. Nesse contexto, a gente vai lançar a campanha da fraternidade. Né? Como é que a gente pode garantir e fortalecer a humanidade no humano? Esse é o desafio da educação em qualquer processo educativo. Como é que a gente pode aprender com tudo que a gente já viveu? Como avaliar uma educação, por exemplo, que produz vacina, mas não produz vacinação? No final de 2020, nós tínhamos 10 países no mundo já tinham comprado 75% das vacinas. Que conhecimento é esse? Que produz vacina de um jeito tão rápido, mas não consegue produzir vacinação para a maioria das pessoas. O que isso revela do conhecimento que nós produzimos? Então, todo momento que nós classificamos como um momento histórico, como esse que nós estamos vivendo agora, é um momento de potencial aprendizagem. Ele nos chama a atenção para as consequências das formas que nós estamos vivendo, e a pandemia é uma consequência de um jeito de vida, e ele aponta conteúdos para futuras aprendizagens. O quanto nós vamos, então, capturar esses conteúdos dentro do nosso dia a dia, em cada contexto educativo, é uma possibilidade que a campanha tem.
Então, eu quero terminar essa partilha com vocês aqui e passar para a Roberta, sinalizando para vocês de que a campanha da fraternidade pode ser um momento muito especial, de escuta, de discernimento, de ação orgânica, num contexto de muita agitação social e desigualdade. Eu acho que vai ser um grande desafio para a gente, mas a campanha pode ser uma boa notícia numa boa hora dentro desse contexto todo. Então, essa era a partilha inicial que eu queria fazer para vocês, sobre o que me parece que são os contornos, então, que vão montar o cenário das cenas que nós vamos construir o ano que vem com o lançamento da campanha da fraternidade. Então, eu queria passar para a Roberta agora, para que ela pudesse apresentar um pouco o texto da campanha para vocês, a estrutura que a gente construiu do texto. Obrigado, Roberta. Obrigada, Ricardo. E a partir dessa provocação que o Ricardo traz, a gente vai fazer um sobrevoo sobre esse texto tão significativo da campanha da fraternidade de 2022, que traz como tema fraternidade e educação. E aí, como lema, fala com sabedoria e ensina com amor. Falar com sabedoria, né, passar de um conhecimento que é muito mais pautado na experienciação do saber. Porque o que é esse saber? Essa sabedoria? É rezarmos a educação, numa educação que provoca, numa educação que desperta, numa educação que nasce de uma escuta amorosa, de uma escuta atenta aos sinais do que estamos vivendo enquanto sociedade. E nesse sentido, a gente precisa fazer memória do que temos trabalhado sobre a educação nas campanhas da fraternidade. E aí, pensando assim, nós temos que partir lá, da campanha de 1982. A verdade vos libertará. É uma educação que é libertadora. Uma educação, lá em 1982, na campanha da fraternidade, que anunciava que estava a serviço de uma sociedade fraterna. Embora a campanha de lá de 1971 abordasse a questão da educação mais na linha do analfabetismo e que procurou contribuir, recuperar, né, o movimento brasileiro de alfabetização, antigo Mobral, a campanha de 82, ela foi muito mais abrangente, porque ela questionou o modelo de educação do nosso país. Ela analisou profundamente o processo educativo como um todo e considerou os principais elementos e formas de abordagem da educação naquele tempo, mostrando assim o fundamento cristão para a educação. E o grande fruto que nós temos, fazendo memória da campanha da fraternidade de 82, é a pastoral da educação. A partir dessa campanha de 1982, então a gente tem um objetivo geral que passa a ser elaborado com muito mais técnica, de forma muito mais sucinta, de forma significativa. Continuando nessa trajetória de memória, nós vamos falar da campanha da fraternidade de 1998. A campanha que vai falar que estamos a serviço da vida e da esperança. Uma educação que promove nas pessoas a busca pela realização, que busca favorecer a criação e o fortalecimento de comunidades onde nas nossas identidades locais nos vemos e temos uma identidade regional, de participação, que se apoia na fraternidade, no profundo estímulo ao exercício de uma cidadania. Uma cidadania que contribui e que colabora para uma sociedade mais justa e mais solidária. E é nessa campanha que nós vamos, então, buscar a erradicação do analfabetismo no seu sentido mais amplo. É uma profunda reconciliação.
E aí, fazendo esta memória, nós chegamos então à campanha da Fraternidade de 2022, que pela terceira vez a educação volta a ocupar as reflexões da campanha da Fraternidade, agora impulsionada, encharcada pelo Pacto Educativo Global. Afinal de contas, nós precisamos de uma aldeia inteira para educar. O principal objetivo da campanha da Fraternidade de 2022 é promover diálogos. E mais do que nunca, gente, nós precisamos dialogar. Diálogos a partir de uma realidade educativa brasileira, que esteja à luz da fé cristã e que proponha caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Mas que humanismo é esse? É um humanismo que enxerga a pessoa na sua integralidade, em que estamos em profundo diálogo com a casa comum. Uma educação que liberta corpo, alma, sentimentos, que dá luz e traz luz para uma sociedade democrática. Uma educação que fala de projeto de vida, de projeto de sociedade. Uma educação que enche os olhos, o coração e a boca do Espírito Santo de Deus, que fomenta em nós a libertação das almas. E é nesse sentido, dessa provocação para caminhos que levem ao humanismo integral e solidário, é que são pautados os nossos objetivos específicos. E o primeiro objetivo não poderia ser diferente, é analisar o contexto da educação na cultura atual, os seus desafios potencializados pela pandemia. O impacto da pandemia na educação brasileira é para aproximadamente 10 anos. O que é esse ensino híbrido? O que foi esse ensino remoto emergencial? A conectividade, os excluídos da educação, a educação que teve a serviço de quem durante a pandemia e do quê? Ainda na perspectiva dos objetivos específicos, verificar o impacto das políticas públicas na educação. Educação da rede pública e privada, os esforços e não esforços em prol de uma educação para todos de qualidade social. Identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação que seja humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Uma educação humanizadora é uma educação para todos, que valoriza a educação básica e o ensino superior como possibilidade para todos, que valoriza uma educação inclusiva, uma educação para os nossos imigrantes, para os nossos indígenas, quilombolas, uma educação encharcada de valores. Ainda na trilha dos objetivos específicos, nós temos que pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. Porque se falamos de pacto, falamos que a educação, ela se constrói a partir da família, da comunidade de fé, da sociedade, juntos, unidos, porque é um direito das crianças à escola, é um direito das infâncias, das juventudes e das adolescências à educação. Ainda com objetivos específicos, é proposto incentivar
Propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência no transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial nas instituições católicas de ensino. E, por fim, promover uma educação que é comprometida com as novas formas de economia, de política, de progresso, verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. Nesse sentido, a campanha da fraternidade nos convoca a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. E aí, pensando neste ato de educar, é pensar numa escuta que não é só ouvir, é numa escuta profunda, é numa escuta ativa, é numa escuta que leva ao encontro. É escutar como Jesus nos ensinou na sua pedagogia. É o escutar da partida para acolher, para compreender, problematizar e transformar a realidade. É nesse sentido que a gente não pode escutar pedaços. A gente precisa escutar o todo. É necessário não se perder diante do tudo. E é esse escutar que leva às reações, que leva a sermos profetas, que revelam aquilo que foi escutado da realidade e de nós mesmos. E a pandemia muito nos ensinou que é necessário refletir nos diversos contextos educativos. Contextos como a família, na igreja, na sociedade, na escola e na universidade. Porque só a partir dessa escuta amorosa, fraterna, e que vai ao encontro de uma igreja em saída, que a gente consegue pensar na reconstrução de um projeto de humanidade, a partir dos sinais de Deus na história. E o texto vai fazer um sobrevoo sobre a pandemia da Covid-19 e as lições e compromissos que nós tiramos deste momento. E, principalmente, revelar as desigualdades estruturais que nós temos no nosso país. E como aprendizado, precisamos ter a clareza que tudo está interligado. E que é muito difícil, diante de dias tão difíceis que vivemos e que estamos vivendo, olhar esta sociedade e o impacto mundial da Covid e não nos lembrarmos que é mais do que nunca importante termos um projeto de vida e um projeto de sociedade. E se pensamos num projeto de vida e num projeto de sociedade, a campanha nos provoca a recordar que educar não é um ato sozinho, isolado, umbilical. Pelo contrário, é um ato de encontro, onde todos nós somos educadores e educandos. Porque, como Paulo Freire falou, eu aprendo muito mais com o outro, e o outro me ensina. E é nesse sentido que é tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e da sociedade, o ato de aprender, em comunidade. Afinal de contas, como nos ensina o conhecimento, provérbio de origem africana, é preciso uma aldeia
para se educar uma criança. E é nesse escutar que a realidade da educação nos interpela e nos exige. Ela não nos convida, ela nos exige uma profunda conversão, uma verdadeira mudança de mentalidade, de reorientação de vida, de revisão de atitudes e busca de caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania. Tradução, uma educação que nos toca, nos sensibiliza e tensiona. E na tensão nós nos transformamos, a nós e a sociedade. E assim agimos e falamos com sabedoria e ensinamos com amor. Nós somos convidados, meus queridos e minhas queridas, a ver a realidade da educação em diversos âmbitos. Jogar uma luz com a palavra de Deus e encontrar e redescobrir meios que sejam eficazes e que favoreçam os processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído de um caminho educativo integral. Para tanto, é preciso que a gente humanize a educação, que a gente promova a vida e estabeleça relações de proximidade entre justiça e paz, e que lutemos contra os sinais de morte e destruição que muitas vezes a educação foi complacente. Porque a educação é indispensável a serviço à vida. Ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. Esse é o verdadeiro ato de escutar. E pensar no escutar é pensar no projeto de vida, no projeto de sociedade, na casa comum, na economia de Francisco e Clara, nos ensinamentos que o Papa Francisco nos traz na Laudato Si e na Fratelli Tutti. É construir pontes, o novo. É, a partir da educação, construir a cultura do encontro, de uma formação humana, fraterna e de amizade social, onde os nossos olhos e os nossos ouvidos se tornam mais sensíveis e que as mazelas não passam desapercebidas. No texto do escutar, nós vamos ter a discussão da educação formal no Brasil, da importância e dos caminhos da educação básica, do ensino superior. E o que é a educação católica? Quem são esses professores e gestores? E a sua missão como educadores de projetos e para projetos de vida. Faremos também uma reflexão sobre o ensino religioso, os contextos educativos, a nossa educação popular, educação social e os diversos cenários que compõem a nossa sociedade. Nesse sentido, a partir do escutar e do escutar atento, do escutar que dá luz, aí, sim, nós vamos fomentando condições e nos preparamos a partir deste escutar que nos tocou, que nos interpelou a tomar ações do discernir. Porque o exercício dessa escuta conduz a tomadas de posição. E não é uma posição
qualquer. É uma posição da ação, que parte do discernimento, que é iluminado pelos critérios da fé e da tradição cristã. Todos os dias, nós somos chamados a tomar decisões. E para nós que somos cristãos, essas decisões precisam estar iluminadas pela fé, pelo discernimento espiritual, que nunca excluiu as contribuições das sabedorias humanas e existenciais, psicológicas e sociológicas ou morais, mas que transcende-as. Porque aqui não está em jogo apenas um bem-estar do momento. Aqui, nós somos provocados a ter consciência tranquila. E aí, para ter consciência tranquila, é preciso escutar, discernir e agir à luz da verdade do Espírito de Deus. E agir à luz da verdade do Espírito de Deus é um Cristo encarnado, vivo, comprometido. É enxergar uma visão panorâmica da realidade educativa e entender os desafios que foram potencializados pela pandemia, pelos impactos da política pública. É discernir as principais referências de uma educação na perspectiva cristã, uma educação para o humanismo solidário, à luz de uma palavra de Deus, da tradição e do magistério da Igreja, e da profunda experiência eclesial. É muito mais do que julgar, meus queridos e queridas. É qualificar e recuperar os princípios e as características de uma educação na perspectiva da fé cristã, pautada num Jesus Cristo que é mestre e que é educador. Por isso, a campanha da fraternidade vai nos convocar a ser discípulos missionários como educadores. Porque se estamos e acreditamos numa formação humana das crianças que interliga a educação da fé, a comunidade e a família, assumimos então, e precisamos verdadeiramente assumir, uma responsabilidade. E os elementos primordiais para educar na fé e educar para o diálogo, no segmento de Jesus Cristo, quanto mestre educador, como discípulos missionários, é entender e criar itinerários metodológicos. Itinerários metodológicos que levam a um projeto de vida, de sociedade, a um projeto político e a um projeto pedagógico. E esse projeto nos leva a enxergar horizontes próprios da educação cristã. O discernir é falar de uma educação integral. Uma educação que enxerga a pessoa humana como um ser corporal, mas um ser espiritual. Que entende uma educação que leva para a dignidade, da unidade e da igualdade de todas as pessoas. E aí, educar uma pessoa é pensar na sua multiplicidade de dimensões. Porque em um mundo globalizado, um dos apontamentos da educação para o humanismo solidário é a globalização da esperança, que tem que estar ancorada na compreensão de que a caridade cristã propõe gramáticas sociais universalizantes e inclusivas. Porque, afinal de contas, é uma educação que precisa acompanhar o homem em busca do sentido e da verdade. Por isso que educar para o humanismo solidário
é trabalhar com a verdadeira inclusão. Considerar que o próprio de cada cultura e cada contexto, com um olhar cuidadoso para gerações futuras. É nesse sentido que a vida em família tem que ser um processo educativo, porque é ali que aprendemos a viver e a conviver. Fortalecer o amor próprio do seio familiar, a perspectiva da graça de entender a família como a referência mais importante da educação para a fé. E que é nessa vida em familiar que os pais têm o dever moral de educar e propiciar o desenvolvimento dos filhos. E que os pais necessitam também da escola para assegurar essa instrução de base aos seus filhos. Mas a formação moral é da família. A família cabe o dever de educar, e por isso essa família tem o direito de escolher a educação que dará aos seus filhos e os seus coadjutores. A Igreja considera a missão educativa da família cristã como um verdadeiro ministério, através do qual é transmitido e radicado o Evangelho. E todos os membros da família evangelizam e são evangelizados. E unidos ao papel da família, a escola, a nossa escola. Uma escola que fortalece essa construção de uma educação que tem que estar permeada e amparada para o amadurecimento integral da pessoa. Porque, afinal de contas, a educação é um direito universal. E contribui sempre para o progresso de uma sociedade mais justa, mais responsável. Então, nesse sentido, uma educação para todos requer que todos, família, escola e sociedade, estejam pactuados para os melhores esforços para formar as pessoas mais maduras, responsáveis. E nessa compreensão é preciso educar na fé. É preciso educar para o diálogo, para o belo, para o bom e para o verdadeiro. Aí sim, a gente vai falar de uma educação que alcança os objetivos na vida, que são de trazer a dignidade para todas as pessoas. Nesse sentido, a partir do discernimento, é hora de agir. E para agir, nós precisamos ter passos, ter metas. Um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. E mais do que nunca, nos unimos pelo Pacto Educativo Global. Porque é essencial educar para um novo humanismo. E educar é iniciar processos, é avaliar o nosso real compromisso, com essa educação. Muito bem. Se nós estamos avaliando, o exercício da escuta conduz sempre à tomada de posição. Então, a gente precisa lembrar do texto bíblico de Jó, capítulo 8, versículo 11. Vai, e de agora em diante não peques mais. Vá e não peques. É a questão da disciplina no processo educacional. Uma disciplina como abertura e como colaboração pessoal no processo de aprendizagem. Ir e trazer a boa nova.
E depois e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Mateus capítulo 28, 19 a 20. O que isso está nos dizendo? Senhor e senhora, sejamos educadores que dão testemunho. É uma mudança de época. E por isso vai requerer de nós a coragem de um caminho educativo, criativo e responsável. Em que o nosso olhar esteja focado na pessoa humana. Numa igreja que testemunha a vida, numa igreja missionária, numa igreja que promove uma educação humanizadora. E aí pensar nessa educação humanizadora é provocar em cada um de nós o entendimento que uma educação humanizada não pode se limitar de forma nenhuma, em fornecer apenas um serviço de formação. Nossos professores não estão aqui apenas para ensinar o aluno para aprender. Os nossos professores estão para provocar uma educação que gere solidariedade, partilha, comunhão. Porque como é que nós, professores, vamos falar de projeto de vida para os nossos alunos se nós mesmos vivemos projetos de morte? E projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional, gente. Projeto de vida é despertar valores de fé, de compromisso com o bem comum, de incidências concretas na transformação dessa sociedade. Projeto de vida exige revisão de postura e coragem para rever as nossas prioridades. Porque, afinal de contas, a gente precisa romper com a cultura vigente do ter exacerbado. A vida, quanto projeto, tem que focar na realização do bem comum, bem social. Por isso que um projeto de vida autêntico depende de testemunho, de fé e de profunda experiência com Deus, porque é vocação e é missão. Essa é a nova realidade para a educação, o nosso pacto educativo global. Uma educação com um novo humanismo, que tece redes, gente, porque mais do que nunca a gente precisa tecer redes. Redes que levam a testemunhos de uma igreja missionária, que é princípio, que qualifica o anúncio do evangelho e que torna capaz de propor a homens e mulheres de boa vontade esse novo aprendizado. Porque é preciso esperançar, educar com sabedoria, com amor, estimular o cuidado pela vida, desde a concepção, passando pelo fim natural, até a eternidade. A nossa educação precisa converter. Senhor, ajudai-nos a criar um mundo novo. Somos chamados, então, para este mundo novo. Uma educação humanizada, partícipe, que solidariza-se aos mais vulneráveis. E não há dúvidas que nos provoca a nos esforçar com o compromisso de uma educação no lugar onde moramos para construir caminhos novos que conduzam a uma educação verdadeiramente de qualidade social. Somos chamados, na oração da campanha da fraternidade, a rogar ao Pai o renovo para vencermos os medos, os desânimos, o cansaço. Somos chamados, na oração da campanha da fraternidade, a falar com sabedoria
e educar com amor. A. Olhar para a Virgem Maria, Mãe Educadora, e nos colocar a serviço da pedagogia, do diálogo, da solidariedade e da paz. Porque precisamos mais do que nunca que Maria nos eduque, como educou seu filho Jesus. Nesta longa caminhada, a termos coragem. Coragem de experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Porque, afinal de contas, em tempos tão difíceis, é preciso esperançar com coragem. É preciso ser profeta de vida. É preciso de uma educação que realmente consiga a trazer pistas claras de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Ricardo, Padre Patrick, depois desse sobrevoo, é preciso aterrissarmos e, principalmente, termos coragem de ir para águas mais profundas. Muito bem, muito obrigado, professora Roberta, pelas reflexões, professor Ricardo, todos aqueles que nos acompanham. Tem muita gente interagindo, isso é muito bom. Tem aqui algumas questões, mas antes de passar para essa questão, já combinei com o professor Ricardo, então fizemos um apanhado de algumas questões que foram dirigidas a ele. Lembrando aqueles que nos acompanham que o nosso seminário, então, nesses 3 dias, ele é dividido a partir da própria configuração do texto base. Então, hoje nós estamos olhando a realidade. Então, amanhã é o momento de discernir. E essa é uma das novidades do texto esse ano. O famoso método Ver, Julgar e Agir é apresentado a partir das pedagogias do Papa Francisco. Então, hoje é escutar a realidade, né? Mas não um escutar direcionado só para aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas escutar a realidade como um todo. Amanhã nós vamos discernir sobre essa realidade para que na sexta-feira possamos pensar em iniciar processos, talvez alguns ingredientes que possam animar a nossa ação em vista de uma educação integral, como é a proposta desse ano. Então, hoje, diante desse escutar, é preciso lembrar, então, esse caminho que nós fizemos. Então, o professor Ricardo nos apresentou de forma bem didática também, um pouco desse cenário que nós vamos viver a campanha. Tem agitação social, um prolongamento da crise, que tem na pandemia sanitária da Covid-19 um elemento aglutinador de tantas crises que já vinham em curso ao longo dos anos, e esse desejo de superar esse modo imediatista de reagir, de buscar soluções. O desejo, então, é que a gente possa caminhar de tal modo nesse mundo marcado por tantas informações e desinformações, para que a gente possa articular, então, conhecimento e sabedoria, né? Falar com sabedoria, ensinar com amor, como é a proposta de lema que nós temos. Daí encontrar caminhos para essa reconstrução, né? Educar também é reconstruir para o sentido da vida, para o sentido da convivência, do bem comum, para o sentido da fé também. E aí, superando, então, esse imediatismo das respostas, é preciso escutar, discernir e agir, né? As referências e os princípios e os valores do Evangelho da Fé Cristã, o texto base, que já está à disposição aí há 15 dias, quem desejar, então, pode adquirir nas edições CNBB, tem ele também em forma de e-book, para conhecer o texto em si, qual que é a proposta que a Igreja no Brasil nos apresenta para o próximo ano, né? E a contribuição da fé cristã, que vem para nos ajudar a recuperar os valores e os princípios, daí um olhar também que o texto base fará sobre diversos momentos da história, o ensejo na patrística, na escolástica também, para que a gente possa agir em comunhão, né? E como a professora Roberta bem nos lembrava, tudo isso em diálogos, né? Educar para o diálogo. Se é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, hoje essa aldeia tem diversos atores, cada um com seu papel. A família, que tem uma tarefa educativa imprescindível, né? Os pais não podem ser alijados da educação dos filhos, como bem nos lembrava a professora Roberta, mas as instituições também têm o seu lugar, o seu papel, para que possamos promover a cultura do encontro, a experiência do transcendente, por meio da construção de projetos de vida vinculados a um projeto de sociedade. E como o texto base bem nos ajuda a lembrar, o verdadeiro serviço à educação
é a educação a serviço da vida, a serviço da comunidade. E aí o horizonte do Pacto Educativo Global. E você pode continuar enviando as suas perguntas. Se a gente não conseguir responder todas aqui, nós temos aí quase 1.000 pessoas acompanhando em todos os canais. Envie o seu e-mail também para o setor de campanhas da conferência. campanhas@cnbb.org.br. Envie lá a sua pergunta, a sua contribuição também. Está aí aparecendo o e-mail, você pode enviar a sua contribuição. E vamos, então, agora para as perguntas, né? Professor Ricardo, nós fizemos aqui, então, uma síntese de algumas perguntas, colocações, que eu vou resumir aqui em 4 tópicos bem diretos, vou apresentar assim, de forma bem direta. Então, primeiro, como pensar essa articulação, essa relação educação e transformação da sociedade? Depois, um olhar sobre a educação pública, esse cenário também de fadiga que nós vivemos, e, por fim, como podemos contribuir para a transformação a partir da educação, já que ela é um ato de amor e de esperança no ser humano. É com você, professor Ricardo. Obrigado, Patrick. Eu vou tentar reagir a essas questões, apontando alguns pontos de observação. Eu acho que o primeiro e fundamental, e para nós cristãos isso é fundamental, nós educamos a serviço do quê? Precisamos responder essa pergunta com coragem. Eu posso educar para proteger os educandos do mundo, porque eu acho que o mundo é o lugar do mal, e eu tenho que proteger o meu educando, o meu filho, a minha filha do mundo. Eu posso educar para adaptar o meu educando para o mundo, e eu posso educar para melhorar o mundo, para que com conhecimento e intervindo com sabedoria, esse educando possa ajudar na melhoria do mundo. Então, essa me parece uma questão fundamental, que é uma resposta de princípio. Nós educamos a serviço do quê? Para proteção, para adaptação ou para transformação e melhoria do mundo. Então, a educação, essa invenção humana de inventar humanidade no humano, ela é uma invenção a serviço do quê? E isso aqui é uma dimensão que é uma dimensão política da educação, porque todo ato humano é um ato político. Então, me parece que essa é uma questão conceitual que tem que ficar bem evidente entre a gente aqui. O segundo aspecto, Patrick, da escola pública, eu acho fundamental. Defender a educação, no caso brasileiro, é defender a escola pública. É defender a qualidade da escola pública. E inclusive para a escola católica, é papel da educação católica ajudar na melhoria da escola pública. Isso é uma tarefa nossa da educação católica também. E o pacto educativo, então, é uma grande oportunidade para a gente. Eu acho que o pacto educativo nos coloca nesse circuito de sair dos nossos pequenos e relevantes problemas para os problemas nacionais, no sentido dos problemas da maioria daqueles que estão na educação, que estão na escola pública. Então, o pacto educativo nos propõe reconhecer o que nós já temos aí, problematizar o que existe e, em problematizar o que existe, verificar o que é passível e possível de melhoria e encontrar saídas possíveis. E ajudar nessas saídas possíveis. Eu quero partilhar com vocês aqui uma impressão que eu tenho. Nós da escola, e aqui quando eu estou falando de escola, eu estou falando da educação de maneira geral, inclusive das nossas universidades, nós, diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo nos últimos meses da pandemia, me parece que a educação ela tá melhor preparada para falar de momentos históricos do que de viver momentos históricos. Daqui a 10 anos, nós vamos ter nos nossos livros didáticos, nos sistemas de ensino, escrevendo e ensinando como é que foi o período da pandemia. Esse é um papel nosso também. Falar das descobertas históricas, dos momentos históricos. Mas um outro papel é como é que a escola, como é que a universidade, como é que a família, como é que o grupo ou o contexto da educação popular reage num momento histórico. Qual foi a resposta que nós conseguimos construir até agora e que resposta nós vamos construir daqui por diante? E aí vem o tema da fadiga mesmo, né? Que eu acho que esse é um tema que a gente precisa de tratar com muito carinho, isso não é uma questão menor. Primeiro porque o contexto que a gente vive é um contexto muito extenuante. Viver o inusitado de maneira constante, nós reclamamos muito da regularidade, mas é só romper a regularidade que a gente já vai atrás do novo normal, pós-pandemia.
Então, a gente vive reclamando de rotina, mas quando você suspende a rotina durante um tempo muito grande, você quer um mínimo de regularidade para projetar a vida, para organizar um pouco a vida. Então, conviver com o inusitado durante muito tempo é extenuante e gera um nível de fadiga mesmo. A outra questão é que nós temos confundido isso também dentro do nosso campo, agitação com atividade. Na escola, por exemplo, a gente confundiu pedagogia ativa com pedagogia agitada. E construímos uma escola agitada, tão agitada como o resto da sociedade. E aí não adianta. Uma escola agitada, eu posso ter uma vida agitada e sem sair do lugar. Eu posso, no frenesi, digitar agitadamente, postar várias coisas, mas não postar nenhum conteúdo relevante, porque eu nem paro para pensar. E aqui vem um desafio para a educação, gente. Nós podemos ajudar a pensar melhor o que nós estamos vivendo. Porque pensar bem é um aprendizado. A gente aprende a pensar. E essa ideia que a gente tem vivido hoje, desculpa falar de um jeito muito sincero essa ideia de que eu falo o que penso e falo qualquer coisa, não tem nada mais impensável que isso. Eu lembro de uma frase do professor Renato Giannini Ribeiro que diz assim, olha, você não fala o que pensa não, porque se você pensasse, você não diria isso. Falar o que pensa pede um exercício de reflexão, de saber que emoção está junto com o meu pensamento. Que crenças tem nessa ideia que eu defendo? Por que essa ideia me ofende tanto? Por que isso está tão me irrita tanto assim? E hoje a gente tem vivido um momento muito delicado para a educação, que é assim, como eu falo uma coisa que eu acho que é verdadeira, isso que eu falo é verdadeiro. Como eu falo de um jeito agressivo, isso é mais verdadeiro ainda, porque eu bato na mesa, porque eu xingo, porque eu falo alto, isso torna a minha verdade mais verdadeira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Talvez, então, a gente possa usar a campanha para contribuir para que a gente possa aprender a pensar melhor. E pensar melhor não é pensar com a minha cabeça. Pensar melhor não é pensar o que eu penso. O bom educador, a boa educadora, é aquele que ajuda o educando a pensar melhor o que ele pensa, mesmo que seja diferente do que eu penso. Mas não é pensar de qualquer jeito. Não é pensar de um jeito desavisado. Não é confundir, por exemplo, opinião com conhecimento. Opinião é muito bem-vinda e necessária, mas opinião é ponto de partida de um processo de construção do conhecimento e, quiçá, de sabedoria. Mas entrar e ficar no mundo da opinião, nós nos transformamos num país de pitaqueiros. Desculpa falar assim, mas um país de fofoqueiros. Todo mundo tem certeza de tudo. Então é um país que não pensa bem nesse aspecto. E essa é uma oportunidade fenomenal da campanha da fraternidade. Baixar a bola. Produzir, e aquilo que nós vamos discutir no seminário amanhã, produzir um espaço de discernimento. Se a campanha da fraternidade for esse oásis de discernimento no meio da agitação que a gente vive, ela vai cumprir um papel histórico fundamental. Agora, antes de ser um oásis de discernimento para a sociedade, ela precisa de ser para a própria igreja. Precisa de ser para nós aqui. Um espaço de discernimento, de pensar melhor o que eu penso, de entender que emoções têm junto com aquilo que eu estou pensando, que crenças têm junto com as ideias que eu penso. Em especial, e eu termino aqui, Padre Patrick, a minha reação, pensar bem é pensar saídas para todo mundo. Se a saída que o meu pensamento produz não for uma saída para todo mundo, me desculpe aqui a ousadia, não é uma saída cristã. Não é uma saída cristã. Se o conhecimento que nós produzimos não é um conhecimento para todo mundo na sociedade, esse conhecimento não se fundamenta numa perspectiva cristã. Não nos interessa esse tipo de conhecimento. E aqui vem um ponto, com isso eu termino minha partilha com vocês, dessas questões, sobre o fracasso. Nós nos acostumamos, no caso da educação do Brasil, com a ideia do fracasso, como se fosse uma coisa menor, ou como se o fracasso fosse culpa do professor ou culpa do aluno. O fracasso da educação é um fracasso da sociedade. Um educando que não aprende é a sociedade que fracassa junto com ele. Então, aquela ideia que a gente de vez em quando escuta na boca de um ou outro colega professor, eu ensinei, mas ele não aprendeu, é um absurdo.
Você pode ter feito de tudo para ensinar, mas se ele não aprendeu, você não ensinou. E aqui não é uma questão de culpa e tudo mais. Você pode ter se esforçado, mas se ele não aprendeu, você não ensinou. E nós somos a única profissão, estou falando entre professores, que de vez em quando comemora o fracasso. Eu nunca vi médico comemorar paciente que morre numa sala de cirurgia, eu nunca vi engenheiro comemorar uma ponte que cai que ele construiu, mas eu já vi professor, no final de um conselho de classe em escola, comemorar fracasso do aluno, comemorar reprovação de aluno. Então, no que depender da gente, ninguém fica para trás. No que depender da gente, ninguém deixa de aprender. Se a gente conseguir repactuar isso como um compromisso, me parece que a campanha contribui primeiro para dentro da própria igreja, como espaço de discernimento, e depois para a sociedade. Fortalecer esse compromisso de nós, adultos, que no que depender da gente, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adolescente fique para trás. Eu penso que a campanha, nesse momento, é uma grande oportunidade no país da gente para colocar as coisas no eixo e para a gente tratar esse tema da educação com a seriedade que precisa. Não na tempestade das opiniões, da agitação, mas algo como nós adultos, responsáveis pelos mais novos, como é que nós vamos cuidar do ingresso dos mais novos na sociedade? Nós somos responsáveis. Se os alunos não aprendem, esse fracasso é nosso como sociedade. Como é que a gente pode aprender disso tudo? A campanha me parece, Padre Patrick, Roberta, uma grande oportunidade para isso, mas nós temos que resgatar essa dimensão ética. Uma dimensão ética. É abençoada o tema da campanha da fraternidade nesse momento, no meio dessa pandemia, como possibilidade disso tudo. Mas aí nós temos que nos levar a sério. Nós temos que nos olhar no espelho e falar, não vamos perder a oportunidade de criar espaços de aprendizagem para todo mundo. Me parece que esse é o compromisso que nós vamos discernir melhor amanhã, pensar saídas no agir, mas eu acho que é isso que a realidade grita em nossos ouvidos, sabe? Ela não fala só para a gente, não, ela grita em nossos ouvidos. Nós não podemos, com muito esforço que nós temos, e eu sei que temos, mas a gente não pode brincar de fazer educação. Né? Nós temos que, de fato, responder à altura dos desafios históricos que nós temos. Obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço, professor Ricardo, assim, belíssimas colocações, né, que, na verdade, são provocações para todos nós, né? E nesse horizonte, então, a campanha da fraternidade tem essa possibilidade de ser esse oásis de discernimento em meio à agitação, tanto no interno da igreja, como também em relação à sociedade. Por essa razão, a campanha da fraternidade é essa plataforma de diálogo também com a sociedade, né, para que a gente possa viver a dimensão social do Evangelho. Talvez aí um dos grandes desafios e inspirações é cada um, pessoalmente, exercitar essa capacidade de aprendizado também, né? Educar também, estimular essa capacidade de aprender. Por isso que a educação nos salva das mais diversas formas de pobreza. Também a pobreza espiritual, também da compreensão do bem comum, né? Educar é restituir a dignidade, é conduzir a pessoa à consciência de si mesma. Foram essas provocações, então, que o professor Ricardo nos apresentou. Muito obrigado. O nosso tempo vai já esgotando, mas antes, professora Roberta, sintetizando um pouquinho também de algumas perguntas que vieram, para você é o seguinte, olha, o que é uma educação, então, integral? E qual que é a contribuição do Papa Francisco para pensar a educação neste horizonte? Está no mudo, professor? Desculpa. O que é uma educação integral? Eu acho que a gente tem que partir do entendimento e da reflexão do que é integralidade. Né? Até que ponto nós entendemos o que é integralidade? Porque se eu olhar a educação apenas como transmissão cultural, eu vou acreditar que a escola, seja pública ou privada, leiga ou religiosa, ela cumpre seu papel, ela entrega ali um pacotinho chamado formação geral, propedêutico, e aí a pessoa está educada, pronto, acabou. Se eu tenho essa visão de educação como algo integral de conteúdos. Só que a educação integral é muito mais do que isso. Porque a gente se preocupar com uma formação integral é pensar numa educação básica, pensar no ensino superior, é pensar na educação formal e não formal, que desenvolve nas pessoas as dimensões afetivas, socioemocionais, artísticas,
que integra a racionalidade com a cognição, mas que integra também com o agir ético-moral. Preparar essa pessoa numa educação é prepará-la para a vida, no seu desenvolvimento emocional, físico e intelectual. E aí eu estou falando de qualificação de ser humano. Eu estou falando de um ser humano que está sendo formado a partir de uma educação que é evangelizadora, porque ela evangeliza tanto no âmbito da comunidade quanto da própria sociedade. Então, se a gente for parar e pensar no conceito de formação integral, primeiro, eu tenho que pensar na superação da fragmentação da vida e na busca de relações humanas muito mais intensas. Pensar numa educação integral, à luz do que o Papa Francisco nos pede no Pacto Educativo Global, é dizer, senhores e senhoras, a gente precisa romper com a formação dos indivíduos hiperindividualistas, hiperconsumistas, hiperedonistas, porque, afinal de contas, falar de uma educação integral é falar no grande desafio de educar por uma inovação de vida, de superação do escândalo da exclusão, da violência, da sociedade consumista. É reconstruir tecidos sociais que superam a mercantilização das relações humanas, das relações institucionais, que são operadas nesse sistema liberal e capitalista que a gente vive, e que destrói e que fragmenta a sociedade. Então, quando a gente fala e pensa nessa educação integral, a gente está falando de globalização de esperança, de humanismo solidário, que é missão da escola católica, sim, mas que é missão de todo aquele educador, seja na escola católica ou não católica, de levar amor, de fomentar solidariedade, de fomentar bem comum, de fomentar projeto de vida, de realização de pessoa, de pertencimento à humanidade. E aí pensar, Padre Patrick, na educação integral e falar de ecologia integral, do nível ético e espiritual que o ecumenismo e o diálogo nos provoca, enquanto pessoas de boa vontade. E no nível crítico da busca de um desenvolvimento que seja sustentável, integral, para além do paradigma da tecnociência. E isso inclui toda a humanidade. É ter uma preocupação especial com os pobres, com os excluídos, porque não há mais nenhuma possibilidade na escola da gente continuar convivendo com a globalização da indiferença. Então, pensar nessa educação integral e numa ecologia integral é pensar num desenvolvimento do ser humano de forma sustentável. E aí que entra a profunda relação do progresso humano autêntico com o caráter moral e pleno do respeito pela pessoa humana. É pensar nesse sentido, na atenção que eu preciso ter ao mundo natural. Ter em conta que a natureza de cada ser e das ligações mútuas entre nós é que constrói verdadeiramente um sistema que inteira. Porque pensar numa formação integral é encarar uma educação que inova, porque ela forma para e por competências, para outro modo de vida, para uma aliança entre a humanidade, o ambiente, a tecnologia, para uma conversão pedagógica ecológica. E aí, nesse sentido, é pensar de que a gente está fazendo o quê com a educação? A gente está falando o quê? A gente está rezando o quê enquanto educação? Uma educação a favor da vida ou a gente continua fazendo uma educação a favor do neoliberalismo,
do individualismo, da cultura do ter. Porque a gente critica tanto, né? Só que quando a gente aponta um dedo, tem outros que estão voltando para a gente. E aí, a gente precisa ser pastoral, pastoralista. Porque o pastoralista é aquele que faz pastoreio. E o pastorear é evangelizar. E evangelizar é falar da boa nova. E falar da boa nova é educar integralmente. Principalmente o nosso ser a favor do outro. Isso é educação integral. A gente precisa ressignificar as pautas das nossas bases pedagógicas. Porque, afinal de contas, se eu tenho uma base nacional comum curricular, eu preciso ter currículos potentes, que falam de competências de formação geral, de itinerários formativos, de projetos de vida que estão a favor da vida, e não a favor de políticas que levam à morte. E aí, nós somos convocados a ser missionários de uma educação integral, uma educação verdadeiramente integral. Porque quantas vezes nós falamos, mas não agimos de forma a construir uma educação integral. E nos tornamos omissos. E entramos na esquizofrenia pedagógica do fazer, 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 para ter o quê? Qual é o resultado da educação que nós estamos entregados na sociedade? E para a sociedade, pela sociedade. Somos todos seres políticos. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de formação política enquanto Jesus Cristo nos ensinou, do pão e do vinho. Então, se eu bater mão no peito e falar, sou cristão, graças a Deus, esse Deus tem que estar vivo, e tem que estar a favor da vida, tem que estar no currículo, tem que estar na educação, tem que estar na escola, tem que estar na sociedade. E eu não posso falar que eu estou formada se eu estou insensível, excludente e minimizadora das grandes questões sociais que vivemos e que ferem tanto a educação integral. É preciso rezar muito, né, Ricardo? Né, padre? Mas é a rezar a boa educação. Isso mesmo, muito obrigado, professora Roberta. Tem muita gente aí interagindo, e como eu disse, infelizmente a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas eu insisto, envie sua pergunta, sua contribuição também para o e-mail do setor campanhas, que ao longo do seminário, depois na vivência da campanha no próximo ano, tudo será integrado também nesse caminho. Então, mais uma vez agradecendo ao professor Ricardo, à professora Roberta, e antes de passarmos agora para a oração final, eu gostaria de compartilhar rapidamente aqui só um arquivo, não sei se o Caio está por aí, só para a gente... Muito bem. Isso. Para a gente não só situar aqueles que nos acompanham, né? Tem muita gente aí da caminhada, da campanha da fraternidade, algumas pessoas também que estão chegando agora, então eu vou projetar aqui agora um pequeno lembrete do nosso caminho, agora, não sei se, isso, exatamente. Então, qual que é o caminho que a gente está construindo, então, ao longo do seminário? Então, o texto básico, como todos podem ver, já adquirir também, ele é construído em 4 momentos. Então, discípulos da palavra, escutar, discernir e agir. Hoje, nós ficamos aí nessa primeira parte da escuta, que corresponde ao ver a realidade. Então, a proposta é o seguinte: a partir do horizonte da palavra de Deus, número 19,
no documento de Aparecida, nós temos como referência para pensar a educação de forma integral o texto de João 8, de 1 a 11, onde mostra Jesus ali educando todos os envolvidos. Depois, hoje, foi justamente isso, né? O que a pandemia da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação. E amanhã, então, já faço o convite, às 20 horas, com a presença do padre Júlio César e Dom João Justino, né, que são da Comissão Pastoral Episcopal Pastoral para a Educação e Cultura. Nós vamos olhar amanhã Jesus, mestre e educador, a importância da educação na fé, tudo isso no horizonte do Pacto Educativo Global. E na sexta-feira, com Dom Leomar, e também vou estar ajudando um pouquinho, pensar a nossa ação, a partir de um texto da conferência, Pensando o Brasil, o olhar da educação para que a gente possa iniciar processos, promover iniciativas, a fim de viver a campanha da fraternidade do próximo ano. Então, esse é um pouquinho o nosso caminho. Então, agora, eu agradecido, né, a você, Ricardo, professor Roberto, por belíssimas provocações. Tenho certeza que muita gente já está perguntando se vai ficar salva essa formação, para poder, então, retomar e ouvir novamente e refletir ainda mais sobre o tema. Peço que vocês aguardem aí mais um pouquinho, que agora o Luiz e a Mônica vão nos conduzir numa oração conclusiva, então, dessa primeira noite do nosso seminário, já agradecendo também todos aqueles que nos acompanharam. O Luiz e a Mônica são também da equipe nacional. Então, com vocês, a nossa oração conclusiva do dia de hoje. Obrigado, boa noite a todos. Nossa gratidão ao professor Ricardo, à professora Roberta. Muita contribuição para o nosso primeiro momento de reflexão sobre a campanha da fraternidade. Rose, pode começar? Pode colocar no cenário. Mônica, a leitura A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade que se transmite ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresenta-se como o antídoto natural à cultura individualista. Papa Francisco. A oração... Não, a gente volta. Tem que passar para outra folha. E agora? Não está sequencial. Depois da apresentação da primeira parte do texto base da campanha da fraternidade, somos chamados a escutar. Escutar os ecos dos educadores que laboram neste país com um pouco reconhecimento de suas atividades formadoras de vidas. Somos chamados a enxergar a realidade da educação que nos interpela a um olhar fraterno para com os profissionais do ensino, exigindo-nos profunda conversão e verdadeira mudança de mentalidade. Motiva-nos a reorientação da vida, revisão de nossas atitudes e busca de um horizonte que promova o desenvolvimento pessoal, integral e a formação de vida plena com cidadania. Aqui não está saindo na tela. Continuando. Ainda não é esse. A CF 2022, com o objetivo geral de promover um diálogo a partir da realidade educativa no Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário, nos convida a rezarmos a oração da campanha da fraternidade, que nos ajudará a ensinar com sabedoria e amor, e aí junto rezaremos. Projeção na tela da campanha, da oração, ok? Pai Santo, não fica.
Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena e família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Muito bem, Luiz, Mônica, muito obrigado a vocês pela condução da oração. E aqui fica mais uma vez o convite. Amanhã, então, às 20 horas, aguardamos todos vocês. Muito obrigado pela presença e atenção de todos. Professor Ricardo, Roberto, Mônica e Luiz, um abraço fraterno. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fala com sabedoria, ensina com amor. Até amanhã. Ensinar com amor. Até amanhã. Venha, povo de Deus, celebrar nosso encontro de fraternidade. É Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nos chama a viver na unidade. Ó Senhor, nós chegamos felizes, a verdade queremos ouvir. Tua palavra é luz que ilumina os caminhos